O que aconteceu nessa terça-feira, dia 12 de setembro, foi mais um passo na desdemocratização da democracia brasileira. E nesse vídeo eu vou explicar o que aconteceu e por que eu afirmo isso. Acompanhe o raciocínio aqui comigo. Aqui no Brasil nós temos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo tem a função de executar as leis de acordo com aquilo que está vigente no Brasil, também de administrar os interesses públicos e de propor planos de ação. O poder executivo é representado no âmbito federal pelo presidente da República, juntamente com os ministros indicados por ele, pelos governadores no âmbito estadual e pelos prefeitos no âmbito municipal. O poder legislativo tem a função de elaborar e aprovar leis e também de fiscalizar a execução delas pelo poder executivo. O poder legislativo é representado no âmbito federal pelos deputados federais e pelos senadores, formando assim o Congresso Nacional, no âmbito estadual pelos deputados estaduais e no âmbito municipal pelos vereadores. Só que tem mais um detalhe: o presidente da República tem o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Já o poder judiciário tem a função de interpretar as leis e de julgar casos de acordo com as regras constitucionais, ou seja, de acordo com as leis vigentes. O poder judiciário é representado pelos juízes, ministros e desembargadores. Como nós vivemos sob um regime democrático no Brasil, a população é quem escolhe através de eleições diretas os representantes do poder legislativo, além do presidente da República, governadores e prefeitos, que são representantes do poder executivo. Os representantes do poder judiciário, no entanto, não são escolhidos pela população. Os magistrados de carreira, como é o caso do juiz federal, juiz do trabalho, juiz de direito, etc., são determinados através de concurso público. Já os ministros e desembargadores são nomeados. No caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, os ministros são nomeados pelo presidente da República. Agora, nesses últimos anos no Brasil, um dos temas mais presentes nas discussões políticas, se não for o mais presente, é a democracia. Nesse ano de 2023, principalmente, afinal, quem está à frente do poder executivo no âmbito nacional, o presidente da República, teve a defesa da democracia como um dos seus principais argumentos de campanha. Aliás, não apenas na campanha, ele tem usado isso em praticamente todos os discursos dele nesse ano de 2023. Mesmo que ele tenha proximidade com políticos de outros países que não vivem em uma democracia, políticos que se tornaram ditadores. Mas aqui no Brasil, o discurso é de democracia e pronto. O direito de viver em democracia nesse país, para garantir, inclusive, essa democracia. E além de Lula, nós temos hoje ministros do STF, do TSE, falando muito sobre democracia, sobre o Estado democrático de direito. Inúmeras vezes já vimos Alexandre de Moraes falando sobre esse tema. Para garantir a estabilidade democrática. Ou o polêmico discurso de Luiz Roberto Barroso no Congresso da UNE nesse ano. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. O fato é que, apesar desses discursos, algumas coisas controversas estão acontecendo no nosso país. Apesar dos deputados federais e dos senadores serem os representantes do poder legislativo e terem sido escolhidos pela população, o que configura a democracia em que vivemos, o atual presidente da República tem se mostrado muitas vezes descontente com o fato de que os atuais representantes escolhidos democraticamente pelo povo para o poder legislativo não são tão alinhados com aquilo que ele pretende implantar no país. Diante disso, primeiramente entra em jogo a estratégia política, como a utilização de ministérios como compra de novos aliados políticos. Lula, durante a campanha e nos discursos diretamente para o povo, é claro, não diz isso. Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários. Esse país vai ter o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão indicar o ministro nesse país. Mas, vez ou outra, em algumas entrevistas, ele deixa isso escapar. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. Ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Então, nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. E como se isso por si só já não fosse uma afronta à democracia, ainda tem a hipocrisia de um presidente da República eleito em um discurso com base na defesa da democracia estar tomando decisões que contrariam justamente as escolhas do povo. Mas calma, que a situação ainda piora e muito. Mesmo com essas negociações,
que para mim tem outro nome, mas não vou citar aqui, ainda tem algumas pautas que o governo não consegue aprovar no Congresso Nacional. E aí, discretamente, essas pautas estão indo parar no Supremo Tribunal Federal, uma entidade composta por membros não escolhidos pelo povo, por membros indicados pelo presidente da República. Com isso, algumas pautas como ser permitido que o cidadão brasileiro porte uma quantidade de maconha para uso pessoal não vão como projeto de lei para ser votado no Congresso Nacional. Não, elas vão parar no STF. Só que o STF não tem a função de elaborar e aprovar leis. O STF tem a função de interpretar leis e julgar os casos com base na legislação vigente. Essas pautas, então, não vão para o Congresso como projetos de lei, mas vão para o STF como julgamento da descriminalização, como no caso do exemplo do porte de maconha. E nessa pauta especificamente, imagine só, se hoje já é proibido por lei a fabricação, transporte, venda e consumo dessa substância, e mesmo assim tem algumas pessoas famosas, que não vou citar nome, que falam abertamente por aí que são usuários, e mesmo assim ninguém faz nada, imagine só o que vai acontecer quando houver uma flexibilização na lei. Já avisei que vai dar merda isso. E nessa terça, dia 12 de setembro, mais um passo rumo à desdemocratização da democracia brasileira foi dado. A ministra Rosa Weber, indicada em 2011 por Dilma Rousseff para o STF, atual presidente do STF e há menos de um mês da sua aposentadoria, liberou para julgamento no STF a descriminalização do aborto. Na democracia em que vivemos, a pedido do PSOL, o Supremo Tribunal Federal, uma entidade composta por ministros não escolhidos pelo povo, vai decidir se por lei passa a ser permitido que uma mulher decida interromper a sua gestação de até 12 semanas sem motivo nenhum para isso. Hoje no Brasil só é permitido o aborto nos casos em que não há outra forma de salvar a gestante, ou em casos de estupro, ou em casos de comprovação de que o feto é anencéfalo. Fora essas situações, o aborto é considerado como crime. Eu, Paulo, inclusive, sou contra essa descriminalização. Para mim, a lei deve permanecer como está. Mas em uma democracia, cada um deveria ter o direito de ter a sua própria opinião a respeito disso. E mais importante, quem deveria decidir isso são os representantes que nós escolhemos e que compõem o poder legislativo. Mas na prática, isso tem sido bem diferente. Ah, e adivinha só quem defendia essa pauta até pouco tempo atrás? Pois é, em abril de 2022, Lula dizia isso. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei, exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Mas aí chegou o período de campanha eleitoral, ele precisava de votos, e em outubro de 2022 o discurso já era outro. Ele já dizia isso aqui. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. No entanto, bastou ser eleito para que em janeiro de 2023 o Brasil fosse desligado do Consenso de Genebra, o consenso internacional contra o aborto. E agora, essa pauta será decidida não pelo Congresso Nacional escolhido pelo povo, e sim pela Suprema Corte, que tem na sua composição atual 7 dos 11 ministros tendo sido indicados pelo PT, e mais 2 que têm se mostrado bem alinhados com as pautas defendidas por Lula. Essa é a democracia em que vivemos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, pois assim cada vez mais pessoas podem saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.